cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre o trabalhador doméstico e como esse tipo de atividade ainda é rastro de um Brasil colonial e escravocrata. No século XVII, muitas famílias endinheiradas e outras nem tanto assim, tinham em suas casas trabalhadores domésticos desempenhando diversas atividades. Entre essas atividades estavam as aias, os despenseiros, as amas, amas de leites, mucamas, criados e damas de companhia. Com o fim da escravidão, as famílias passaram a pagar, e diga-se de passagem, muito mal, seus trabalhadores domésticos, para tentar regularizar a situação desses trabalhadores. O Congresso Nacional cria, nas últimas semanas, leis trabalhistas mais dignas. Mas será que estas mudanças possibilitam um melhor acordo entre patrões e empregados? Para falar sobre essas questões históricas e a legislação trabalhista, os nossos convidados de hoje são a professora do curso de Direito, Ivone Lixa, e o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Nelson Leiria. Inicialmente, vou começar aqui com a professora Ivone, a nossa convidada, né, que é professora aqui do curso de Direito da FURB. Os empregados domésticos, de fato, eles são rastros de um Brasil colônia? Claro, sem dúvida, né? O trabalho doméstico, ele sempre foi considerado pelas elites, né, um trabalho não digno, né? E isso é uma herança lusitana, né? E veio para o Brasil dentro daquela lógica que é a casa grande e a senzala, né? Quer dizer, há uma rígida separação entre o trabalho doméstico, que é para aquele trabalhador desqualificado, escravo, ou seja, um não cidadão, né? Aquele que tem o direito negado, e aquele para o qual o sistema econômico, o sistema político sempre foi condescendente, né? Então, nós temos uma lógica jurídica em que se criou a ideia de uma não cidadania ou de um direito negado para o trabalho doméstico. Tanto é assim que, quando foi promulgada a CLT, né, doutor Nelson, o trabalhador doméstico, ele é considerado de forma diferenciada, né? Assim, exatamente. Ele é considerado um não trabalhador, né? Não trabalhador. Nelson, que é juiz trabalhista, professor também aqui da FURB, esses acordos ou não acordos, né, entre patrões e os trabalhadores domésticos, a legislação vai dar conta? O senhor acredita que vai dar conta? Bem, boa noite, Carlos. Boa noite, professor Ivone. A relação do trabalhador doméstico sempre foi uma relação muito complicada, inicialmente pelos motivos que a professora Ivone já colocou, depois por uma discriminação da própria lei que o trabalhador doméstico sofreu, inicialmente quando a CLT foi promulgada em 1943, que aliás completa 70 anos, agora no dia 1º de maio, a CLT. A CLT, quando promulgada, já excluía os direitos dos trabalhadores da categoria dos domésticos. Então, o doméstico sempre foi tratado pela lei como um subtrabalhador, como uma subespécie trabalhadora. Né? Agora, o Brasil chega a esse novo momento, mas chega a esse novo momento de igualar o trabalhador doméstico e o trabalhador urbano, não por graças ou por boa vontade do legislador brasileiro. Né? E sim porque, em 2010, a OIT promulgou a 100ª Conferência do Trabalho Decente para o Empregado Doméstico, e o Brasil é um dos signatários. Então, o Brasil se obrigou, por ser signatário da Convenção, a legislar pró-doméstico.
Nossa, novamente uma coisa colonial aí muito forte, né? E veja bem, não é nós, Brasil, é nós, Brasil, mas no mesmo dia que nós promulgamos a mudança constitucional, a Argentina passou a ter lei para os domésticos, por coincidência foi no mesmo dia, e o México está promulgar a lei que vai tratar de trabalho doméstico. Então, é todos os colonizados, mais uma vez, obedecerão comandos da metrópole, lei agora a OIT, né, para igualar o trabalhador doméstico. Isso chocou tanto o brasileiro, digamos a burguesia brasileira, chocou tanto que se discute, então, que em que pese igualados, alguns direitos devem ser menor, como o percentual da multa do fundo de garantia, como algumas outras questões estão sendo regulamentadas. Quer dizer que ainda, em que pese a lei está igualando, vai ter que necessariamente haver muita conversa, muito trato nisso, para tornar o trabalhador doméstico apenas um trabalhador. É isso que a sociedade precisa ter em mente, que a luta do trabalhador doméstico não é ter nenhum privilégio, é ser apenas um trabalhador. E ponto, né? Ponto. Professora Ivone, e a gente olha esses trabalhadores domésticos, na sua maioria mulheres, né? E essas mulheres, muitas vêm das favelas, né? Claro. Claro, e é esse dado mesmo, né, que até o Dr. Nelson coloca no artigo dele, em que ele lembra isso, né? No Brasil, nós temos 16,4% das trabalhadoras são domésticas, né? E o que é interessante, ligando um pouco o que o Dr. Nelson dizia, o trabalho doméstico não é visto como trabalho, né? E isso envolve, inclusive, o trabalho infantil. Né? Que entra nesse mesmo processo, que entra nisso, quer dizer, crianças que trabalham em casa, que é considerado um processo de educação, de obrigatoriedade, ajudar. E não, são trabalhadores também, crianças trabalhadoras. Que ganhando um salário... Claro, e muito da tradição do Brasil, aquela tradição colonial, né, que hoje nos parece absurdo, de que quando... os filhos dos senhores, né, faziam arte ou tinham que ser repreendidos, havia sempre um escravinho que apanhava no lugar dele. Né? Então, um pouco essa ideia de que o trabalhador doméstico, até uma expressão, né? Não, ele é cria da casa, né? Ele é parte dessa esfera de convivência. O professor Nelson que é trata natural, isso, né? Já escreveu sobre isso, né? O trabalhador doméstico era quase visto como uma coisa. É uma coisa. Tanto se nós lemos a história do Brasil, um dos presentes que, por exemplo, a princesa Isabel ganhou ao casar foi 14 escravos. Porque as suas escravas pessoais, ela tinha 14 escravos, o pai, então, Dom Pedro II, dá de casamento para a princesa Isabel, entre dotes e outros bens, 14 escravos. Então, eram tratados como verdadeiras coisas, exatamente. Né? Vai. E mesmo aqui na colônia, doutor Nelson, a doutora Lourdes Leiria tem um trabalho extraordinário, né, sobre o trabalho da mulher na colônia de Blumenau, e ela resgata assim, muitas cartas, né, na época da colonização, e eles falam isso, né, que eles precisavam de boas mulheres para o trabalho doméstico e bons trabalhadores, bons escravos também. Então, é uma lógica que se arraigou muito aqui, né? E na nossa região isso é muito forte. Agora, esse é um assunto que vem à tona e as classes médias ficam aí, né, arrepiadas, porque vão precisar pagar um pouco mais, ou melhor, vão pagar pelo trabalho digno desses trabalhadores, e eles também estão tentando achar uma brecha para continuar não pagando o que se deveria de pagar, né? Como que o senhor analisa, doutor Nelson, o senhor que já escreve bastante sobre este assunto, essa atual situação? A questão com o trabalhador doméstico, na verdade, o empregador doméstico, ele não observou um detalhe. O Brasil hoje vive quase que um apagão de mão de obra, né? Hoje o Brasil tem muitas vagas, em alguns setores tem poucos empregados. Então, se persistir isso, de sonegar direitos para o trabalhador doméstico, vai ocorrer o quê? Que esses trabalhadores domésticos que têm seus direitos sonegados vão procurar a indústria, o comércio, outras oportunidades de trabalho.
E vai ocorrer que esse empregador que hoje não quer estender os direitos comuns para os domésticos, ele vai ser doméstico de si mesmo. Porque ele vai ter que modificar a sua vida, o seu cotidiano para fazer esses serviços. Então, a solução de continuar mantendo, digamos, esses benefícios que o trabalho doméstico tem é estender a ele todos os direitos. Que, na verdade, não é nem um favor, é simplesmente igualar. Né? Porque a nossa Constituição fala em dignidade da pessoa humana, em valorização do social do trabalho. Então, a Constituição já dá todas a base, todo o ferramental para simplesmente pegar e dizer, vamos estender a esse trabalhador todos os direitos do trabalhador normal. Claro que há uma postura, né? Não queria pagar. Ele tem direito, mas eu não queria pagar tanto. Mas isso, com certeza, né, graças a movimentos sociais, ao amadurecimento, paulatinamente, que vai acontecendo na sociedade brasileira, isso vai acabar e, com certeza, o trabalhador doméstico vai ter todos os direitos como qualquer trabalhador. O grande problema é que no Brasil, o Brasil com essa extensão territorial e a questão cultural também e econômica, em alguns estados, eu acho que o senhor, né, pontua muito bem isso, a situação desse trabalhador é precária, né? Em questões salariais. Assim, é precária, quase todo o país é precária, salvo o sul do país, São Paulo, Rio e alguma coisa aqui para o sul, é muito precária, é absolutamente precária. E fora o trabalho ser precário em que tange a salário, o trabalho é precário em que tange as condições que é prestado. Né? Moradia, muitas vezes, fica lá naquele quartinho, lá no fundo, sem luz, sem nem iluminação, sem nada. Sabe, é muito relegado a um segundo plano. Né? E isso ocorre. E o que é interessante, né, o doutor Nelson lembra, hoje a perspectiva no Estado democrático é do direito ao trabalho digno, direito ao trabalho, não direito do trabalho, e não é qualquer trabalho. Né? Então, é esse critério compreensivo, né, que se estende hoje nas relações de trabalho. E uma das críticas que se faz é que o trabalhador doméstico, ele não gera lucro. Aliás, é uma crítica muito forte. Aliás, coisa do sistema capitalista que a gente vai discutir na volta do intervalo. Já voltamos.